Olá, olá, boa noite a todos aqui presentes, todas que estão assistindo a gravação depois, é sempre uma honra estarmos conectadas, sempre maravilhoso. Quero agradecer a vocês pela presença, né, em mais um ciclo que estamos iniciando, todas as que deixaram mensagem aqui no WhatsApp também, né, tentando participar, assistindo a gravação. Mas quero trazer hoje para a gente conversar sobre a exaustão, né? A gente acaba passando por momentos em que nos sentimos esgotadas, né, por alguns aspectos, em que a gente acaba entrando numa performance, né, exaustiva. E é importante trazer consciência para esse movimento, porque o sistema, né, a Matrix, ela vai cada vez mais pedir mais, né? Então a gente acaba trabalhando demais, fazendo coisas demais, está sempre ocupada demais, está sempre numa sensação de ter que é como se a nosso checklist mental ele não esgotasse, né? A gente cumprindo uma tarefa e ela se abrindo em 10, é a gente cumprindo uma demanda e ela virando mais um monte. E aí nós ainda temos as funções domésticas que se multiplicam, mais as profissionais, as deusas que são mães, e isso acaba se transformando numa demanda imensa e extenuante, que esgota a nossa força e acaba trazendo, né, o arquétipo da mulher cansada, né? Essa mulher que está sem forças para a vida. Como vocês se sentem hoje, né? Hoje vocês estão se sentindo conectados a esse campo, né? Acham que tem um excesso de demanda? Como é que está o fluxo de pensamentos por aí? Me conta. Alguém quer compartilhar? Quem está com a câmera fechada, se quiser só abrir o microfone, tudo bem. Para a gente trazer esse espaço. Pode falar. Certo. Pode ficar tranquila. Graça, quer falar? Ah, boa noite, meninas. Realmente, Aline, você tem razão. Eu acho assim que não só a gente aqui do grupo, como muitas mulheres estão comentando muito sobre esse cansaço, né? E não só hoje, mas o dia a dia, né? Então, essas coisas, assim, sempre é bom a gente se reunir para a gente aprender, né? Cada vez mais, o que realmente está por trás de tudo isso. São suas tarefas, é o nosso psicológico, né? Então, todo aprendizado é muito importante e com certeza será uma grande contribuição para todos nós, o que vamos aprender aqui hoje, certo? Vamos ver aí, Então, aguardar. o que eu quero trazer, na verdade, quando eu coloquei esse tema aqui para a nossa roda de mulheres, é a gente ter essa consciência sobre essa demanda. Porque senão a gente acaba entrando num automático em que apenas tenta dar conta, né? Tenta dar conta de tudo, tenta dar conta, né, do que precisa, e nesse processo de dar conta, né, nosso encontro ele é baseado no livro Mulheres que Correm com os Lobos, então a gente acaba entrando nesse processo de dar conta e perdendo ossos, e perdendo características que fazem com que a nossa vida faça sentido, por conta de uma correria, de uma performance que não tem lógica e que não leva a lugar nenhum. Então, acaba que os descansos, ao invés de serem momentos de recuperação da alma, eles se transformam em sobrevivência. E eu simplesmente deito e apago. Né? Eu simplesmente paro e estou drenada, estou esgotada. Eu pego uma tela e fico ali na frente da tela, porque é o único descanso que eu consigo. E fico naquele movimento de tela, de imagens, filme, série, o que quer que seja, e acaba não trazendo consciência para a vida que eu estou vivendo. Estão trazendo consciência para o tempo que está passando. E aí coisas inúteis vão se tornando imprescindíveis, como uma casa, uma faxina, sabe?
demandas de trabalho, que é uma demanda que você vai fazer hoje, amanhã você vai ter de novo. Só que ela acaba tomando um lugar de prioridade na sua vida que toma conta da sua energia criativa. Se torna mais importante do que a sua saúde, você não tem tempo para parar e fazer uma atividade física, mas está lá todo dia lavando, varrendo a casa, lavando o banheiro, passando pano. Um dia que você não faz, não vai interferir na dinâmica inteira. Então, é importante a gente olhar para onde a minha energia está indo. Para onde está indo todo o meu movimento? Onde eu estou colocando força? Onde eu estou colocando energia de criação? Porque se eu estou colocando em algo que não nutre a minha alma, que não é o que a minha alma pede, que não leva a lugar nenhum, isso é energia do abuso. É energia do abuso. Às vezes, a gente está no meio familiar que nos demanda muito, ou no meio de trabalho, que seja, e a gente não consegue impor limites, não consegue dizer, não, eu não vou fazer isso, não, eu não vou fazer como você deseja. Mas e quando essa demanda ela é interna, a gente consegue impor limites? Porque entra num modo sobrevivência, em que você apenas dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, faz um monte de coisa, dorme, acorda, já vai dormir pensando em umas coisas para fazer. De onde está vindo esse excesso de demanda? Onde vem? De quem é? Quem não pode parar? Quem tem que se provar? Às vezes nós aprendemos isso com as nossas mães, porque elas às vezes eram realmente muito sobrecarregadas, 30 crianças para cuidar, mais uma casa enorme, mais um monte de demanda. Pera, mas essa realidade é a sua? Ou às vezes a gente passou por uma fase de alta demanda, um trabalho muito exaustivo, ou o período da faculdade, em que a gente tinha que estudar e trabalhar, mas passou. Permanecer conectado a esse arquétipo de sobrevivente, ele causa danos muito profundos no cérebro. A, a identidade vai se perdendo quando a gente se mantém no sobrevivente. E são várias camadas que precisam ser exploradas contra essa performance exaustiva. A gente acaba trazendo questões a nível físico, porque tudo vira cansaço, estafa, o nosso corpo físico desequilibra inteiro. E aí, quando olha cortisol elevado, estado de alerta o tempo todo, a gente começa a ficar muito sobrecarregada e às vezes nem se dá conta, porque está em permanente estado de desordem. Eu tenho um amigo que ele é hipertenso, e a gente estava comentando sobre isso ontem. Ele é hipertenso, só que ele é hipertenso há tanto tempo sem se tratar que o estado hipertensivo dele é o normal dele. E entrou no estado adaptado, em que ele aprendeu a conviver, viver, sair, fazer tudo, estando com pico hipertensivo. Que doido, né? Quando a gente está bem e a pressão sobe, a gente passa logo mal. Esse passar mal dele já é o estado natural, o corpo dele se adaptou a esse estado hipertensivo. Olha o que o nosso corpo faz. Da mesma forma, algumas pessoas que têm diabetes não tratada, vive com pico glicêmico o tempo inteiro. Só que a gente também se adapta a outras coisas, se adapta a outros movimentos e passa a ter esse estado de disfunção como nosso estado normal, porque a gente está no estado adaptado. E aí tá no corre, vira seu normal. Ah, Aline, mas aí vamos lá. Tá no corre, é o normal mesmo. A gente tem que estar atrás, tem que estar lutando, tem que estar conquistando, matando um leão por dia. Né? A gente é para estar em movimento, é para estar por rua, tá. Gente, isso não é flow. Isso não é distorção, isso não é vida, isso não é movimento, isso é distorção.
Por quê? Porque a energia base desse movimento não é criação e diversão. A energia base desse movimento é abuso autoinfligido. Que não tem equilíbrio, é uma demanda infinita. E vamos lá, se esse movimento exaustivo, principalmente para muitas mulheres profissional, ele realmente desse resultado, eu acho que a pirâmide social ia estar toda invertida. Porque ninguém trabalha mais do que a classe operária. Ninguém trabalha mais do que o motorista de ônibus que acorda super cedo, está tal hora lá, passa o dia inteiro rodando. Então, excesso de trabalho não é produtivo. E qualidade de vida e saúde? Quem faz caminho terapêutico comigo, né, que trabalha aqui na Estélio eu tenho um tratamento terapêutico, que é o caminho Estélio. A gente faz a roda da vida, tá? Aqui, Lara, que está comigo, Luciene. A gente faz a roda da vida, em que a gente olha os 8 pilares, né? Eu já coloquei no Encontro à Lua, num dos encontros. Para quê? Para a gente olhar como a gente está distribuindo o nosso tempo e a nossa energia. Onde eu estou colocando? Como eu estou equilibrando a minha vida para que ela seja abundante? Não fez o desenho até hoje? Dá tempo. Faz, coloca lá no grupo. Liga os pontinhos. Então, como? Rafa, acho que não estava no grupo ainda, é recente, eu mando também para você, Deus. Oba, vou querer. É bem. Depois eu compartilho aqui a tela para mostrar. Né? Eu preciso saber onde eu estou colocando o meu tempo e minha energia. Se eu vou para o nível mental, essa matriz da exaustão, ela coloca o tempo inteiro pensamentos de eu devia fazer mais, eu devia ter feito, tá tempo, estou aqui descansando, não era para eu estar descansando. E o descanso, quando a gente está performando dentro dessa matriz, ele vira ansiedade, culpa, ele vira apagamento. O descanso ele deixa de ser um momento de respiro, de reequilíbrio energético, de descanso justo após um dia de trabalho, um dia de atividades, de cuidado com o corpo, e ele passa um dia ter dormido. Tá vendo só o tanto que eu dormi? Acordei tal hora, não era para eu ter acordado essa hora. O que eu quero que vocês, e Deus em casa, parem para refletir se você está sendo produtiva ou se você está presa na matriz da performance. E sempre é um programa mental que leva a lugar nenhum. Porque você está sempre com o crítico ativado, sustentada pelo nosso crítico interno, por esse ânimo tóxico. Você está sempre com essa vozinha ativada. Então, por mais que você faça, devia ter feito mais. Ou então você vai e faz tudo que você tinha para fazer. Diz, mas também agora, era para você ter feito isso semana passada. Então, não tem mérito. Não leva a lugar nenhum, não leva a uma satisfação pessoal, não leva a um sentido de recompensa, não leva a um prazer, não leva a um aprendizado. Não, não leva a lugar nenhum. Então, o mental, o corpo físico adoece, se torna um estado natural. O mental fica cada vez mais tóxico. O emocional vibra em culpa. É um culpa para lá, culpa para cá, que não tem como. O prazer vira culpa, o momento com amigos vira culpa, né? Aquele momento em que você para assistir um filme, fica, eu tô assistindo esse filme, mas aí como é que eu vou acordar amanhã? Era para acordar cedo amanhã, porque eu devia acordar cedo, aí eu não vou fazer acordar cedo. Então agora eu tô vendo só, não era para ter visto. Eu vi 2 episódios do Dorama. Não era para ter visto dois, era para ter visto um só. Tudo aquilo que lhe traria um prazer, lhe traria uma satisfação, um momento gostosinho, vira culpa. E toda culpa, ela ancora a autopunição. Na hora que qualquer coisa der errado, porque vai, você vai dizer, tá vendo? Se eu não tivesse dormido cedo, se eu não tivesse dormido tarde, quer dizer, por isso. É claro, eu também fico dormindo tarde. E aí vira autopunição. É, é, vê, todos os níveis, quando a gente está rodando na matriz de exaustão,
A gente está tão dentro que a gente não observa que é assim que está acontecendo. E aí o que acontece com o energético é que ele também fica drenado. E aí parece que você está cansada, mas você não está cansada. Você está sem força vital. Você está desconectada. E pode dormir. Mas pode dormir muito, não passa. Você está desconectada de você. E aí você quer trabalhar e não consegue. Você quer criar e não consegue. Está com bloqueio criativo. Você quer agir e não consegue. Não, eu entendi, Aline. Amanhã mesmo eu vou para a academia. Não consegue. Vou desenhar, vou voltar a bordar, vou voltar a costurar. Não consegue, porque tem que fazer muita coisa, tem muita coisa para fazer, porque estou cansada. Um excesso de demanda esmagadora que não leva a lugar nenhum. Eu repito, você não está cansada, você está desconectada de você. Você não está sem sonho, você parou de sentir. Você parou de sonhar. Pode falar, Deus. Você falando isso, Aline, me lembrei de, né? Você sabe muito bem disso, vivi tudo isso. É como se você começasse realmente um ponto zero mesmo. Sim, sim. E é complicado quando a gente não tem essa consciência, né? De que realmente precisa parar para ter essa consciência, né? De que o que você vivenciou, o que você está vivenciando, foi tudo para te levar para um caminho que não chega a você a se curar mesmo de verdade. E quando você toma consciência disso, você começa realmente a ver as coisas de uma outra forma, né? De um outro ângulo, né? Você começa a perceber que você poderia estar melhor do que passou esse tempo todo. Exato, exato. E a grande questão também é que quando a gente entra nessa matrix, nessa performance, a gente continua vivendo, continua vivendo. Então, continua trabalhando, saindo, continua encontrando amigos, continua viajando. A gente continua vivendo. A vida não para quando a gente entra nesse processo. E aí é onde começa o que eu chamo de autoapagamento. Autoapagamento, assim, sabe, refinado, sutil. Porque simplesmente, sabe quando foi a última vez que eu pintei? Quando foi a última vez que eu bordei? Nem lembro. Aquilo que fazia a nossa vida ter vida vai indo, sabe, para o passado de uma maneira tão sutil que a gente esquece. A gente esquece o que gostava, a gente esquece os nossos prazeres. A gente esquece. Porque se não tiver com consciência, como você me falou, se não estiver atenta, a gente simplesmente entra nesse vórtice e fica presa nele e, e cada vez mais tem mais coisa para fazer. E detalhe, como as prioridades estão distorcidas, tudo é mais importante do que os nossos ossos, do que aquilo que faz com que a gente tenha força, com que a nossa alma criativa viceje. Então, é preciso estar na consciência para questionar esse vilão, esse grande, né, peso, esse vilão mesmo social, né, trazendo aqui a parte mais arquetípica, que esse barba azul que nos faz
produzir o tempo inteiro, trabalhar o tempo inteiro, fazer mil coisas, dar conta de tudo, ser bom em tudo, que diz que a gente não pode parar, não pode descansar, que tem muita coisa para fazer, que você é preguiçosa, que você é acomodada, que você está perdida. Cheia de coisa para fazer e ela aí desenhando. Então, todas essas vozes tão cruéis internas, elas precisam ser liberadas. É preciso questionar, é preciso bater de frente. O que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu estou tão cansada? Para onde a minha energia vital está indo? Eu estou colocando a minha energia em algo que me faz ter mais energia de volta? Me faz ter mais energia? Vocês conseguem entender a diferença sobre a consciência? Não é sobre limpar a casa, é sobre estar consciente de que isso é muito pequeno. É sobre estar consciente de que são pequenos movimentozinhos, não são coisas grandiosas, são pedrinhas que vão enchendo o nosso campo. É como se a gente estivesse com um peso, um saco, né, cheio de pedrinhas, que são essas demandas infinitas, e que tiram toda a satisfação da realização. Ao invés de terminar de organizar a casa, eu tenho, né, casas em virgem, adoro limpar uma faxina, fazer uma faxina, limpar uma casa. Quando a gente tem, ao invés de tirar a satisfação de estar com a casinha limpinha, gostosinha, cheirosinha, de simplesmente sentar e pegar meu cacau. Não, de repente eu termino exausta, pelo menos uma coisa, a faxina já fiz. Sim, que tá assim? Entende a diferença? Então, não é sobre a rotina que você tem. Sim, você tem que trabalhar, sim, você tem responsabilidades. Mas o quanto isso tudo está drenando a sua energia vital? É como se o poder não estivesse em você, o poder estivesse nessa rotina. Essa rotina exaustiva detém o seu poder, você é escrava dela. Você é subordinada a ela. Você faz, vive, sente o que essa rotina permitir. E não o contrário. Eu sou soberana da minha vida. Eu sou soberana do meu caminho. Eu governo a minha rotina. E todas as tarefas e atribuições serão geridas ao meu benefício. Porque essa rotina exaustiva, ela faz com que tudo seja imediato, instantâneo. Se você escrever, tem uma atividade que eu gosto de conduzir no caminho, quando as meninas estão com coisas demais, estão com essa rotina exaustiva, que é simplesmente parar, pegar um papel e escrever tudo o que está na cabeça. Coloca uma vela e coloca um timer. 5 minutos. Tudo, tudo, tudo. Não tem filtro. Preciso comprar pão. Ah, preciso terminar o formulário, não sei o que, não sei o que, trabalho. Tudo, tudo. Escreve tudo. Esvazia. Respira e depois vai ler o que está escrito. Separa o que é importante. Separa o que é delegável. E separa o que é inútil. Que não tem a menor pressa, a menor utilidade, não faz a menor diferença. Mas que por alguma razão você transformou em uma demanda. Quando eu faço esse exercício com as deusas, eu vou dizer nem um terço, um quarto daquela lista enorme que elas escrevem num papel. E eu recomendo que nem faça lista, que pegue um papel ofício e vai escrevendo em vários pedaços, para não ficar uma lista mesmo. Separar o que é importante. Eu gosto de fazer, eu chamo de nuvem nuvem de pensamentos, de demandas, né? Para esvaziar o pensamento.
E eu gosto de fazer, fazer umas nuvenzinhas ao redor da palavra, assim, para ficar bem separado. Não uma lista, tá? E aí você vai depois ler todas as palavras que você escreveu, separar o que é importante, realmente, de verdade, isso aqui é importante. Pegar o resultado do meu exame e levar na médica. Você não vai passar do exame porque você inventou alguma outra demanda prioritária, sendo que a sua saúde é mais importante. O que é importante? O que é delegável? O que eu posso mandar alguém fazer? O que eu posso pedir para o meu marido, para minha filha, para uma amiga? O que eu posso simplesmente passar adiante? Não ser responsabilidade necessariamente minha. E o que não tem importância? Não tem pressa, não tem urgência, nem precisa ser feito, talvez. Eu só inventei. No vórtice de puxar, sabe? É como se fosse aquele lenço do mágico que ele vai puxando assim, vai saindo um monte. Eu só puxei mais um, puxei mais um, puxei mais um, porque é infinito. Se você entrar na matriz da exaustão, na matriz criativa, da performance exaustiva, você vai, cada vez que você puxar um lenço, sai dois. Então, faz essa lista e esvazia os pensamentos. Gente, não fica um terço das demandas são importantes. E se dessas demandas importantes você separar o que é urgente e o que não é importante, mas não precisa ser feito essa semana, é importante, mas eu posso fazer mês que vem, aí diminui mais ainda. Nem tudo é urgente. Nem tudo é para você fazer. E nem tudo que você acha que tem que fazer, você precisa fazer mesmo. Tem coisa que você simplesmente joga fora. E pronto. E pronto, Deusa. E é isso. Não tem ir depois, não. Eu tenho umas deusas, mas dependendo da demanda, e aí eu vou deixar para vocês terem o bom senso. Fazem assim, a gente faz essa lista e coloca tudo, tudo, tudo. Tudo. Depois ela pega esse papel e queima. Depois que ele queimar, liberando tudo aquilo, ela vai pegar uma nova folha em branco e escrever só o que ficar realmente na memória. O que não lembrar não é importante. Faz sentido por aí isso que estamos conversando, menino? Que bom, que bom. Porque esse é um olhar, né? É a gente sim performar, sim trabalhar, crescer, produzir, criar, ter uma casa maravilhosa, mas em que eu não sou refém dessa rotina. E principalmente, prioridade é a minha alma. Nada é mais importante do que isso. Ai, Aline, filosófico, né? Bonito. Se sua alma quebrar, nada mais funciona. Nada mais funciona. Se a alma quebrar, a casa vai ficar bagunçada. O trabalho não vai render. A relação com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos, não vai ficar boa. Se entrar um quadro depressivo, como é que fica essa performance toda? Vocês sabem que eu sou nômade, vivo viajando, e nesse caminho, infelizmente, eu encontro muita gente
que entrou nesse mundo de viajar depois de quebrar demais a alma está toda fragmentada. Entrou nesse vórtice com tanta dor e violência que se desconectou tão profundamente que aí entrou no princípio do ritmo hermético, hermetista, e aí simplesmente o pêndulo foi tanto para esse lado que ele voltou com toda a força para o lado oposto. E aí rompeu tudo. Saiu do emprego, da casa, da família, do relacionamento, do casamento, caiu no mundo. Para encontrar a loba. Uma fuga da realidade, de tudo que cerca, para reencontrar a si mesma. Gente, eu encontro muita gente assim. Não é só mulher, não, homem também. Vamos trazer mais consciência. A alma é a prioridade. O que que nutre a sua alma? É sair, quem está aqui em Boa Viagem, em Recife, e na praia aqui em Boa Viagem, molhar os pés? É arte? Bordar, pintar, desenhar, costurar, artesanato? É ritualizar minhas deusas bruxas? Há quanto tempo você não nasceu em seu altar? Há quanto tempo você não senta e faz uma oração à sua divindade? Faz sentido? Só eu estou falando hoje, vocês estão muito silenciosas. Pode falar. A verdadeira cura não vem de fazer mais, a verdadeira cura vem de retornar à essência. Estou muito cansada hoje. É. E aí, o que o sistema faz para a exaustão que ele mesmo gera? Medica. Você está tão cansada, que você não consegue mais aprofundar o sono. Você simplesmente entra em estado de insônia, porque o teu corpo está em alerta o tempo inteiro, está tão ansioso, ele não quer dormir, porque ele tem tanta coisa para fazer, ele não quer perder tempo dormindo. Aí vão e te medicam, que aí você toma o remédio e dorme. Aí, como você tomou remédio para dormir, você não consegue acordar. Aí você toma um remédio de manhã que te dê energia para passar o dia trabalhando. E aí, o que acontece? Esse processo de ter que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, desequilibra todo o teu metabolismo, você engorda. Aí você toma um remédio para emagrecer. E aí, esse monte de remédio faz mal para o estômago. Aí você toma um remédio para o estômago. Aí ataca o fígado. Exato. Aí ataca o fígado. Aí você toma remédio para o fígado. Remédio para o fígado altera muito, geralmente pega rim. E lá vamos nós, e vira um looping. E vira um efeito dominó. Hoje, no Caminho Estéreo, eu atendi uma deusa que faz um ano, ela está comigo há um ano, né? Há um pouco mais de um ano. E hoje faz um ano, né? Que ela não toma mais nenhum remédio para dormir, para nada. A gente zerou a medicação. E ela hoje estava comemorando um ano limpa. Mas isso requer consciência. Nesse processo, teve muita terapia, teve muito chá, muita mudança de dieta, muita consciência.
É muito mais fácil tomar remédio. Porque simplesmente dizer não a esse processo, enquanto todas as pessoas estão ali correndo atrás de qualquer coisa que seja, correndo atrás de. E a Matrix está ensinando a gente a trocar um objetivo por outro, numa velocidade. Porque aí compra um carro, mas aí tem que comprar uma casa. Aí compra um carro, uma casa, aí tem que reformar a casa. Aí tem que. E é uma busca sem fim, por um consumismo absurdo, por uma quantidade exorbitante de trabalho, que vai trocando uma meta por outra, uma coisa por outra, e não contempla nada. Perde a visão, perde a presença no viver. Viver é diferente de ter vida. A sua vida tem vida hoje? Você só vê a passagem do dia pela janela, no caminho para o trabalho? E assim, eu entendo que essa matrix ela pega muito mais conforme nível social. Mas vamos lá. Quem realmente está em situação precária, dificilmente está numa roda como essa. Aquele pessoal das comunidades, então realmente, que vivem realmente sofrendo todo o peso da matrix, que estão realmente em situação grave, dentro do sistema, inseridos de uma maneira profunda, não estão aqui. Nem chegam a essa consciência. Pelo contrário, é o nosso papel, como despertas, lutar contra esse sistema para eles sofrerem a reverberação de uma vida mais digna. Isso está sendo maravilhoso, Cristian Direito. Obrigada. Vocês com amor. É como eu falo com as vezes quando eu estou trabalhando questão financeira. Quem tem condições de ter dinheiro, de construir patrimônio, de trabalhar, de acumular, de interferir na questão financeira, tem a obrigação de fazer isso. Porque ele tendo acesso a recursos, a pessoas, a contatos, a lugares, tem a obrigação de fazer isso. Porque tem gente que nunca vai ter acesso a nada disso. Tem gente que nunca vai entrar num Google Meet, que nunca vai ter acesso a uma terapia, uma psicoterapia. Nunca, não está disponível para essas pessoas. Então, essas pessoas, elas vivem a roda da Matrix, da exaustão, e não veem, não vão ver. O nosso papel é lutar contra esse sistema, não ser parte dele. Faz sentido? Isso que eu estou falando é uma visão muito pessoal que eu tenho sobre mim mesmo, né? Que vem de alguns cursos que eu já fiz também, que é sobre a gente ter noção do poder que nós temos dentro do nível social que nós ocupamos. E esse poder, ele questiona o sistema. Não seremos escravos de um sistema que nos explora de propósito nenhum. E lutar contra esse sistema não é apenas não estar conivente com ele, é quebrar o inconsciente coletivo. É ser o contra. É ser a ovelha mística, a ovelha roxa, a ovelha negra. É ir contra esse consciente coletivo. Porque na hora que eu sou um ponto de resistência, as mulheres que estão perto de mim são influenciadas pela minha força. Não vou trocar minha pele. Não vou trocar meus ossos.
porque eu não tenho nada a lhe provar. Eu já sou inteira. E sabe o que está acontecendo? Uma parte dessa nova geração que está no mercado de trabalho agora vem com essa consciência de não ceder à exploração da Matrix e é super apedrejada pelos empresários. São irresponsáveis, são inconsequentes, porque eles querem trabalhar para ganhar dinheiro só. Para pegar o dinheiro deles e curtir a vida, e viver. Não querem fazer hora extra, não querem trabalhar para caramba, não querem ser promovidos, não querem que isso seja a base da vida deles. Encontre o seu caminho, questione ele, questione a sua rotina, questione o que você está fazendo com a sua energia e com o seu tempo, e mude o que tem que ser mudado. Tranquilo por aí. Quais pensamentos que vêm? Alguém quer compartilhar? Eu quero falar. Então, eu me vejo nisso que você falou, de questionar o sistema, ir contra o sistema, né? Como pedagoga, professora de sala de aula, eu dei meu não para esse sistema educacional falido. Porque não adiantava eu falar, gente, faliu, faliu e está dentro da escola, né? E aí eu falei, eu não vou mais trabalhar em escola. Aí minhas amigas, ai, vai sair o concurso da prefeitura, que não sei. Gente, eu não vou fazer, não quero, né? Hoje eu ainda atuo com crianças, faço acompanhamento escolar, tirando a dificuldade, fico ainda, participo do sistema porque, né, eu estou ali fazendo a atividade da escola com elas, mas eu tento trazer leveza, brincadeiras, né? Claro que eu não vou nadar contra a correnteza, não, né? Eu já tenho essa consciência. Mas o que eu puder fazer por elas, assim, para tornar mais leve, eu vou. E estou fazendo a transição, né? Para essa. Já estou, na verdade, eu já faço os atendimentos com as terapias energéticas, constelação. Então, assim, nossa, isso para mim veio só assim, continua. Vai que você está no caminho. Gratidão. Oh, Deus, uma honra. Quando eu trabalho com essa questão de mudança de carreira, e eu tenho a honra de conduzir algumas deusas curandeiras, que começam a sentir esse chamado, eu sempre falo que a gente não faz transição de carreira, a gente faz expansão de carreira. Porque você não deixa de ser o que você foi. Então, tudo que você aprendeu, toda habilidade, toda oratória, todo domínio de aula, toda capacidade de entender um processo de ensino, de produzir, isso tudo você vai levar na hora que você criar um curso, uma jornada. Você não tem amnésia, pai, começa daqui. Então, é expansão de carreira. Como é que eu posso integrar? Eu tenho uma deusa que ela é advogada, só que ela não quer mais exercer essa rotina jurídica. E a rotina jurídica prende ela no Brasil e a gente está num processo para ela ir embora para a Europa, morar na Irlanda. Eu vivo mandando deusa para fora. Morar na Irlanda e ela quer ensinar inglês. E aí a gente chegou a conversar e trouxemos uma dor. Inglês para advogados. Para você aprender a apresentar um artigo, para você aprender a se posicionar em outro idioma. A ajuda dela encheu. Porque ela tem uma expertise jurídica que a gente não vai jogar fora. Deixei direito também para expandir. Que a gente não vai jogar fora a expertise jurídica dela. Claro que ela ensina inglês para todo mundo, mas a expertise jurídica dela torna ela preciosa na hora dela dar aula para quem está precisando se portar. Então não é transição, é expansão, a bagagem vai junto. Faz sentido?
e sai, né, trazendo como se a carreira fosse algo linear. Carreira é expressão de dons e talentos. Carreira não é carteira de trabalho, é de empresa. Carreira é pilar profissional. Pilar profissional é expressão de dons e talentos. E existem dons e talentos que vêm com o envelhecer. E a sua versão jovem demais não vai acessar. Você não pode cobrar que a sua versão adolescente expresse os dons e talentos da versão de 40 anos. Você vai ter outros talentos que vieram com a vivência, outros dons que se expressaram com o passar dos setênios. E isso é carreira. Carreira é a sua trajetória, o impacto que você deixa no mundo. Não é carreira de trabalho. Tem gente que passou 50 anos dentro de uma empresa e não impactou na vida. Só fazia bater ponto. Não é aquilo, mas reseta e reforma. Próxima encarnação. Reseta e reforma. Então, parabéns. Que bom. Venha para a Universidade Curandeiras. Somos muitas. Precisamos de muita gente. A humanidade está muito grande. Muito feliz. Quero convidar vocês para a gente conduzir uma meditação breve, só para vocês se identificarem alguns pensamentos. Essa matriz da exaustão, ela tem bases em programas mentais. Então, aquela voz, né, aquele vilão que vai fazendo com que você tenha que ser boa demais, competente demais, produtiva demais, rica demais, que você acesse um fluxo de dinheiro que ninguém acessa, né, que você dê conta demais, em que está tarde demais, ou é cedo demais, ou você não sabe o suficiente, precisa aprender mais. Então, são programas mentais limitantes que a gente aceita, deixa rodando, às vezes inseridos pela família, às vezes inseridos pela sociedade, e às vezes inerentes ao feminino. Né? Então, a gente tem que se validar e mostrar que a gente vale sim, que a gente consegue sim, que a gente dá conta sim. E nessa autoafirmação, a gente acaba transformando em automutilação. Certo? Então, eu quero convidar vocês para a meditação, né? Pode ser? Todo mundo topa ou com todo mundo cochilando aí? Está ativado, batendo sono em vocês, está tudo bem. Eu vou compartilhar a minha tela, pedindo que o YouTube não implique quando eu for subir a gravação. Pedir para vocês ficarem numa posição bem confortável. Induzir uma visualização, uma imaginação. Depois a gente entra com uma DNB, pode ser? Todo mundo está me ouvindo bem? Está dando para ouvir a melodia? E a minha voz junto? Então, vou fechar a minha câmera, também não precisa ficar observando. Então, só respira. Respira fundo, trazendo a consciência para aqui e agora. Começa a sentir o seu corpo todo relaxado, relaxando os pés,
tornozelos, panturrilhas, relaxa a coxa, quadril, relaxa o abdômen, o peito, sente a sua respiração. Relaxa ombros, braços, mãos. Relaxa toda a nuca, couro cabeludo, a face, as pálpebras relaxam, a língua relaxa. Aos poucos, você começa a visualizar um campo com muitas flores. Flores se balançam com o vento, coloridas. Você caminha entre as flores, vai caminhando. Aos poucos, você chega a um lago. Ele reflete essas flores. A água desse lago é reluzente. Ele espelha o céu. Você se sente atraída, vai se aproximando aos poucos. Se ajoelha às margens desse lago e olha a água e vê o seu próprio reflexo. Como um espelho mágico, esse lago começa a te mostrar a verdade. E você vê como seu corpo físico realmente está. Sem medo, sem julgamentos, apenas consciência. Corpo sagrado, eu vejo você. Você vê os seus pensamentos refletidos nesse lado.
Quais preocupações vêm ocupando a sua mente? Quais medos? Quais alegrias? Espírito. Tudo isso se dissolve nas águas do lago. Você vê as suas emoções refletidas. Tudo que aperta o seu peito. Todos os sonhos contidos. As suas emoções viram e apenas observe essas imagens. Tudo que está sendo refletido. Todos os momentos que você se afastou de você, se afastou da sua essência, da sua criança. Para funcionar. Eu tomo consciência de tudo isso. E eu escolho, a partir de agora, nunca mais me abandonar para funcionar. Eu escolho, a partir de agora, ter uma vida que faz sentido para mim. Deixa as emoções fluírem. Respira fundo. Aos poucos. Tudo aquilo que foi dissolvido no lago vai sendo liberado. Eu vou iniciar a DMD. Vou fazer algumas perguntas. E se fizer sentido para você, responda sim. Deixe a energia da DMD fluir por todo o seu corpo. Dissolvendo limitações e abrindo espaços para o novo. Você permite que seja realizado agora o alinhamento de todos os chakras em todos os níveis e corpos. Sim. Respira, responde sim. Desprograme e atualiza.
Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Se tiver qualquer sensação, rigidez ou resistência, apenas respira. Você permite que todos os programas mentais limitantes, PMLs, que associam valor a esforço excessivo, sejam agora liberados, sim. Esse programa atualiza, esse programa atualiza, esse programa atualiza. De tudo que representa e traz à tona, que sustenta a identidade do eu dou conta de tudo, seja agora liberado, sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E todas as memórias onde exaustão virou seu normal, que sejam agora dissolvidas, que tudo seja transmutado em éter, sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E tudo aquilo que faz você se sentir culpada ao descansar, seja agora desprogramado, sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E tudo aquilo que mantém você em sobrecarga constante, seja agora dissolvido, sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os programas mentais conduzem você a não parar, porque parar é fracassar. E toda distorção, seja agora dissolvida e liberada, sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Em todos os lugares em que você associa exaustão com orgulho, em que o trabalho exaustivo, a performance, estão intrinsecamente conectadas ao seu ser, à sua identidade, e toda essa dinâmica seja agora revogada no que tanto atualiza em luz, sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as distorções sobre respeitar seu ritmo, seus ciclos, suas energias, respeitar seu sono, respeitar seu corpo e seus limites, que foram ensinadas como honradas, porque você deve agir, ser e viver dentro de uma norma. Que todas elas sejam agora dissolvidas, que todas as reverberações sejam destruídas e descriadas desde a origem, sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Seja trazida ao campo a permissão para honrar a sua produtividade cíclica, honrar os
picos e vales da energia criativa, sim. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Em todos os lugares em que a ação tem mais peso, valor ou importância que descanso, seja agora finalizado, sim. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Seja trazida a consciência que os descansos, que as marés baixas, que os invernos são fundamentais para a existência da vida, sim. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Seja trazida a definição de ação pela perspectiva mais elevada da fonte criadora, entendendo que a ação também é consciência, sim. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Seja ativado agora em todo o campo, um curso de integração das informações acessadas, revogando o poder em todos os lugares em que ele está disperso, para que seja criado, então, nesse curso, um chamado para que o poder retorne a você, sim. Respira fundo. Deixe sua força de volta. Ativar, 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 ativar. Pulsar, 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 pulsar. Respira. Deixe as emoções fluírem. Pulsar, 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 pulsar. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Respira. Respira, integrando, sentindo seu corpo, sua força, retornando ao Criador, no seu tempo. Todos se sentem bem. Respira. Todo mundo se sentindo bem.
Perfeito. Quem está com a câmera fechada, dá um joinha, para ver se vocês estão bem. Alguém quer compartilhar o que sentiu? Foi maravilhoso. Gratidão, estava precisando mesmo. Foi muito profundo, amor. Muita liberação, tá? Bem, gostei bastante. Estou bem relaxada. Grata. Conseguiram visualizar o lago? Gostaram do que viram? Ou se surpreenderam? Eu tive medo de olhar no lago, Olha só. mas assim, a princípio eu vi uma imagem que eu não gostei, mas depois sabe assim, me sentindo vitoriosa pela imagem que eu estou construindo. Muito bem, isso mesmo. Lara, tudo bem por aí? Deus, eu vejo que eu queria conduzir nesse nosso encontro hoje, trazer para vocês. Eu acessei mais algumas informações do campo, mas aí a BNB já estava grande, então acho que eu vou tentar amanhã ou depois de amanhã enviar mais um áudio de desprogramação do grupo para a gente trabalhar essa matriz. E pedir a vocês também que compartilhem o que sentiram, o que fizeram, né? Tanto para incentivar quem está no grupo a assistir, como para poder acompanhar como vocês estão e poder também trazer essa DNB ainda mais atualizada em relação a como vocês vão ficar após essa primeira liberação. Então, como vocês estão sentindo a rotina, quais são as questões que estão surgindo, quando vocês, né, saírem aqui da sessão e forem retomar o fluxo. Pedir para hoje só relaxar, só integrar, só respira, né? A partir de amanhã você reflete sobre tudo isso que a gente conversou, sente de liberar a necessidade de sempre estar fazendo um curso workshop. É. Então, esse é um olhar muito potente para você entender onde está a sua performance exaustiva. Às vezes, a gente tem que aprender alguma coisa que a gente não sabe, precisa aprender mais. Tem alguma coisa para estudar, tem alguma coisa para aprender, e não tem. Então, como o feminino ele tem que estar sempre se validando, né? A gente tem que estar sempre provando que sabe do que está falando. Ah, conversa de mulher. Ah, a mulher sabe de nada. Então, a gente tem que estar sempre se provando. Então, acaba que o campo do feminino, ele é muito, muito especializado. Então, é normal a gente ter em áreas mulheres altamente especializadas, ocupando cargos de homens medianos para aquela profissão. As colegas dela sabem um texto, ela sabe 1 milhão, e eles sabem se têm mais confiança em si mesmos do que ela, que sabe muito. Então, isso é algo histórico, algo que a gente está desconstruindo e algo que a gente não vai passar adiante para a nova meninada. Não vai passar. Essa necessidade de estudar exaustivamente qualquer coisa. Então, a gente pode liberar sim. É importante olhar onde está o seu viés de performance. Onde está? Como eu falei, às vezes é com a casa, às vezes é com o papel de mãe, que está tudo bem, mas você está ainda ali presa naquele voto, que às vezes é um trabalho, né, às vezes é um estudo. Então, analisem, observem, estejam conscientes. Por isso que a meditação foi do lado. Não foi uma meditação em que vocês mergulhavam no lago e saíam do outro lado do lago totalmente transformadas e renovadas. Podia ser, mas não é isso que eu quero trazer. Porque a Matrix ela vai estar sempre tentando nos arrastar novamente. E o que impede que a gente entre nesse vórtice é a consciência.
É preciso olhar ao lado, é preciso ver como está o meu corpo, como estão as minhas emoções, como estão os meus pensamentos. O encontro eu gosto sempre de trazer uma vertente um pouco mais mística, então vou colocar também no grupo uma sugestão de banho de ervas, para possibilidade para aterramento, para vocês se sentirem mais fortes, para dizer um basta a todo esse torpor, essa dormência, como se vocês estivessem voltando de um feitiço, assim, de um transe que você voltou agora. Então, sair dessa inconsciência, voltar para a energia de ação, criação e diversão, e também a sugestão de um ritual, para quem para as minhas bruxas maravilhosas, que querem aproveitar esse movimento e ritualizar, tá certo? Então, vamos lá, vela, água, fazer um espelho aí d'água para poder fazer esse movimento na magia. Eu vou colocar essas informações no grupo, acho que já não hoje, coloco amanhã, e aí colocar então o que devem ver vocês no DNB, o banho e a magia, tá certo? Aproveita que amanhã é lua crescente, lua das possibilidades, dos negócios, que eu quero tudo Deus é poderosa, né? Vamos sim dominar a Matrix e vencer o jogo, mas o nosso jogo é jogado do nosso jeito. E gratidão. Gratidão. Gratidão, gratidão. Convidem mais vezes para o nosso Catalina, grupo. Catalina, pela oportunidade que ao grupo também. Gostei bastante. Gratidão, gratidão, meus amores. Boa noite. Ah, e a foto que eu não tirei. Depois vocês comentam lá no grupo. Tchau, gratidão.